Bom dia a todos! Hoje temos convidados muito especiais por aqui. Eles vão nos passar suas expectativas para o setor da saúde no período pós-pandemia. Vivemos na era da informação. Como qualificar os dados para que o ecossistema da saúde evolua? Gonzalo Vecina Neto e a Vizins vão nos responder daqui a pouco. O nosso encontro de hoje é promovido pela InterSystems, uma empresa global de software que se preocupa com a saúde e a sociedade. Suas soluções e plataforma de dados são o alicerce das aplicações que não podem falhar em serviços prestados à população, e essa plataforma de dados da InterSystems garante acesso confiável e em tempo real aos dados para que os seus clientes desempenhem suas tarefas. Agora vamos aos nossos convidados. O Gonzalo Vecina Neto, conhecido, é médico sanitarista e foi fundador da Anvisa, sendo diretor-presidente da agência entre 1999 e 2003. Entre várias contribuições no serviço público, foi secretário municipal da Saúde de São Paulo e atuou na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo também. Ele é membro do Conselho Diretor do Instituto Butantan. Mestre em administração com foco em concentração de saúde, Gonzalo é superintendente do Hospital Sírio-Libanês. Na vida acadêmica, é docente da Faculdade de Saúde Pública da USP, além de ser membro do Conselho Universitário. Na Fundação Getúlio Vargas, ele é membro da Comissão Própria de Avaliação. O Avizins é CEO da CareEye Strategic Consulting, empresa de consultoria estratégica e de soluções para o mercado de saúde. Formado em engenharia eletrônica pela Escola de Engenharia Mauá, a Vi tem mais de 35 anos de experiência em tecnologia e teve destaque em empresas como a IBM e a HP. Ele se dedica há cerca de 20 anos ao setor de saúde para toda a cadeia de valor, incluindo operadoras de saúde, hospitais, medicina diagnóstica, secretarias estaduais e municipais de saúde. Nesse setor, participou na HP e na Intolabs, além de ser fundador da Associação Brasileira CIO Saúde. Antes de começarmos, lembro que você que nos acompanha pode mandar suas perguntas na caixa do lado do direito da sua tela aí. Bom dia, Gonzalo. Muito obrigado por estar conosco. Por favor, nos dê sua opinião sobre qual será a realidade das instituições de saúde e da população atendida quando a pandemia passar. Bem, bom dia, Marcelo, bom dia, Avi, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês e com as pessoas que nos assistem, a quem também cumprimento. É óbvio que o futuro não é conhecido, né? E o que nós temos são previsões, e essas previsões também dependem do cenário no qual nós vamos estar involucrados, né? Se os cenários vão ser mais ou menos positivos, se nós vamos ter uma condição econômica melhor ou pior, o que vai acontecer nas eleições do ano que vem, se vamos reeleger o atual presidente, se vamos ter um outro presidente, enfim. A questão da saúde, ela se movimenta dentro de um cenário político, e o cenário político tem múltiplas possibilidades, né? Agora, falando do que eu imagino o imagino significa o que eu gostaria que acontecesse, né? O que eu gostaria que acontecesse é que, dada algumas indicações da situação sanitária do Brasil, passada essa crise sanitária do Covid, ou seja, nós conseguiremos, eu espero, vacinar toda a população até o final do ano e manteremos sob algum controle o SARS-CoV-2. Nós não temos certeza se a vacinação será suficiente. Ainda não temos certeza se a vacinação será suficiente.
Vamos supor que a vacinação seja suficiente, embora também não consigamos responder qual é a perenidade da validade da vacinação. Por quanto tempo a imunidade conseguida através da vacinação estará presente. Temos que viver também nesse sentido, né? Mas vamos supor que a vacina seja suficiente e que a imunidade ao SARS-CoV-2 seja relativamente perene. Ou, se não for perene, que nós tenhamos instrumentos adequados para fazer uma revacinação, como fazemos, por exemplo, com a gripe. E, dadas essas condições, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um mundo, um Brasil bastante urbano, né? Hoje já é um Brasil muito urbano, 85% da população vive na cidade, e afetado importantemente por doenças crônico-degenerativas, ou seja, doenças que exigem um modelo de atenção à saúde contínuo e que tem um componente vital, que é o componente da promoção da saúde, que é o grande componente ausente hoje na equação da integralidade da atenção à saúde. Quer dizer, todos nós falamos nesta tal da integralidade. A integralidade, ela se ressente da falta da promoção da saúde, que é um dos componentes da prevenção primária. A prevenção primária tem dois componentes, a promoção e a proteção. A proteção da saúde é tarefa importante do próprio setor saúde, né? Então, fiscalizar a utilização de equipamento de proteção individual, a produção de imunoprofilaxia, a levar informação para a sociedade se proteger de maneira adequada da carga de doenças a qual ela está submetida, tudo isso é função do setor saúde. Agora, a promoção da saúde é um desafio diferente, porque a promoção da saúde quem faz é o indivíduo. É o que a gente costuma chamar meio paradoxalmente de o sujeito paciente, né? O sujeito paciente, porque paciente é um sujeito que não faz nada. Então, nós temos que transformar esse sujeito paciente em um sujeito. Este é o grande desafio desta quadra da assistência à saúde que nós estamos vivendo já desde o final do século passado. Quer dizer, eu quero que as pessoas tenham uma vida mais saudável. Eu quero que as pessoas tenham movimentação. Eu quero que elas parem de fumar. Eu quero que elas não sejam aditas a comportamentos inadequados, como álcool, drogas, etc. Então, tudo que se quer do ponto de vista sanitário exige uma ação por parte do cidadão, esse tal de sujeito paciente. Então, o futuro está muito depositado aí. E nós temos que colocar nesse cenário urbano, crônico-degenerativas, eu tenho que colocar o cenário tecnológico. O que é o cenário tecnológico? O cenário tecnológico hoje tem dois grandes vetores. O vetor da saúde, propriamente dito. Então, a revolução pela qual nós estamos passando, graças à emergência nos últimos 20, 30 anos, da nanotecnologia, da biotecnologia, das ciências da cognição, que fazem a integração homem-máquina, como implantes cocleares, implantes os mais diversos possíveis que nós estamos utilizando, criação de órgãos artificiais, enfim, todo esse imenso espaço tecnológico, e, óbvio, a tecnologia da informação, que é a ferramenta básica, inclusive, das outras três revoluções, né? As outras três revoluções estão muito depositadas no brutal aumento da nossa capacidade de processamento eletrônico de dados. Então, nós temos dois vetores. Esse vetor
que eu vou dizer que fica dentro da ciência propriamente dita, e o outro vetor, que é um vetor muito mais amplo, que ainda nós não sabemos quais são seus limites, que é o vetor da transmissão de conhecimento. E como é que a sociedade vai se comportar frente a esse vetor? Esse vetor é um vetor muito complexo, nós ainda não temos noção de tudo que temos para acontecer. Então, quando você junta Big Data, inteligência artificial, Machine Learning, saúde populacional, no caso específico da saúde, ou seja, a confluência de megabancos de dados e as consequências de manipular esses megabancos de dados. Então, esse mundo é um mundo mal compreendido, porque ele é muito complexo e denso. E nós estamos muito próximos de ter uma explosão nesse mundo, que é a computação quântica. O que vai acontecer quando nós vivermos a computação quântica? Então, nós temos um provável futuro brilhante pela frente, mas que poderá não acontecer, dependendo de como nós usarmos as ferramentas que estão aparecendo. As ferramentas são comos. Quem define os oquês seremos nós. E o que nós queremos? Nós queremos uma vida melhor. Como é que esse conjunto de comos irá patrocinar esse oquê vida melhor? Como é que será esse SUS? E dentro desse SUS, como é que será a nossa vida em particular? E tudo isso são coisas que estão no domínio da vontade dos homens, na minha opinião. Mas para isso nós temos que conseguir entender esses comos. Então, para começar o jogo, eu queria parar por aqui, porque senão o Avi não vai falar, só eu. Mas dentro desse contexto todo da informação, da tecnologia, o Avi acho que tem muito a contribuir aqui nessa conversa, falando sobre os sistemas automatizados, né? Eles reúnem uma quantidade incalculável de dados. Como é que o tratamento das informações, Avi, vai ajudar as instituições e o público atendido? Bom, primeiro é uma honra enorme estar aqui com o Gonzalo, né? E assim, não sobra muito para falar depois do que ele fala. Não é por causa de tempo, não. É porque ele já falou tudo, né? Mas, efetivamente, o que vai acontecer, e o Gonzalo citou isso, é uma explosão do uso de dados, né? E a gente tem um problema cultural nisso, né? As instituições hoje ainda usam poucos dados e não qualificam muitos dados. Então, assim, se você quer montar projetos de nanotecnologia, de nanomedicina, se você quer montar projetos de uso de inteligência artificial, até biogenéticos dentro da estrutura de saúde, você precisa ter acesso a dados que eu costumo chamar de dados saudáveis, né? O dado também não pode estar enfermo, né? Como a gente brinca no mercado, né? Porque se o dado estiver enfermo, a gente não vai ter um resultado coerente com aquilo que precisa ser feito e provavelmente a gente não vai só não melhorar a situação do sujeito paciente, como disse o Gonzalo, como também a gente vai tender a piorar essa situação. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais fundamentais, é a gente ter dados saudáveis na estrutura, né? A segunda coisa que eu vejo é que o processo, e aí falando da pandemia um pouquinho, o processo da pandemia trouxe um processo, uma situação de aceleração de desenvolvimento tecnológico, seja no desenvolvimento de medicamentos, seja no desenvolvimento de vacinas, seja no desenvolvimento, inclusive, de tecnologia da informação voltada para a área de saúde. Uma das coisas que cresceu muito, por exemplo, foi a telemedicina, né? Então, a telemedicina está surgindo como um elemento de prevenção à saúde. A telemedicina, mais o que a gente chama de Internet of Medical Things, né, onde a gente conecta o indivíduo, e eu adoro esse termo, eu chamo de individual care, né, o futuro nosso, né, não de patient care, porque a gente tem um tratamento cada vez mais voltado ao indivíduo para evitar que ele tenha problemas de saúde. E, claro, o engajamento do paciente nesse processo passa a ser fundamental.
Então, é um problema cultural e tem que ser trabalhado, e é um problema de sistemas, para que os sistemas permitam esse engajamento do paciente. Sem isso, não temos essas conexões, não temos esses trabalhos. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que, assim, primeiro de tudo, a informação é fundamental nisso. Segundo, a informação tem que ser saudável, nós estamos falando de dados saudáveis. E terceiro, nós temos que prever, dentro desse contexto, um engajamento do paciente ou do indivíduo, que eu prefiro chamar de indivíduo, né? E fazer um trabalho de prevenção forte. A gente tem, eu estou meio que repetitivo em relação ao Gonzalo em algumas coisas, mas eu acho que é por aí o contexto. Eu brinco, Avi, quando a gente fala em dados, né? Uma das coisas que a gente tem falado muito é nesse negócio de Big Data, né? E aí, outro dia eu participei de um evento sobre Big Data e eu comecei brincando da seguinte forma. Teve um tempo, lá pela década de 70, que nós chorávamos o tempo todo porque não tínhamos dados. Era um tempo sem dados, não dava nem para falar de dado doente, dado saudável, não existiam dados, nós não coletávamos dados, nós não tínhamos bancos de dados. Aí veio um segundo momento, em que nós começamos a ter bancos de dados. E aí nós vivíamos de torturar os dados para conseguir extrair deles o que nós queríamos tirar, né? E agora estamos vivendo esse novo tempo, em que os dados nos torturam o tempo todo para que a gente os enxergue. Perfeito. É o tempo do Big Data, em que os dados nos torturam. Muito interessante. Big Data sou eu deitado. Mas, ô Gonzalo, bom, com esse volume de dados torturando a gente agora, a gente vai chegar na inteligência artificial nos sistemas de saúde, né? O que vai mudar na relação entre as instituições e entre elas e o público atendido por elas? Esse é o grande desafio, né? A inteligência artificial é uma das formas de manifestação desses grandes bancos de dados, né? Quer dizer, é uma forma bem utilitarista. Quer dizer, você consegue reunir uma montanha de dados e ela te informa caminhos mais prováveis, né? Então, eu vou pegar aí 10 mil tomografias de pacientes que fizeram tomografia para algum tipo de coisa e vou conseguir fazer com que eu tenha um processo de seleção automatizado das tomografias sobre as quais eu devo me debruçar em relação às que são tomografias normais, né? E isso vai fazer com que eu tenha muito mais tempo e muito melhor condição de tomar decisões sobre qualquer tipo de condição. E a capacidade de integração de equipamentos com o prontuário eletrônico do paciente, com certeza irá permitir que a gente utilize cada vez mais a inteligência artificial e a inteligência de máquina, né, para tomar decisões. Então, eu acho que nós estamos próximos a um salto importante aí. O Brasil estava um pouco atrasado nisso, muito por causa da visão corporativista do Conselho Federal de Medicina. A visão corporativista do Conselho Federal de Medicina nos atrasou pelo menos em 10 anos na utilização mais avançada da inteligência artificial. Mas a pandemia colocou as coisas nos seus devidos lugares. O que vai nos faltar agora é a capacidade de fazer esses diferentes mundos dialogarem. Outra coisa que a pandemia trouxe e que está dentro desse espaço da inteligência artificial, e é um desafio do futuro imediato do Brasil. O Brasil, uma das características do nosso sistema único de saúde é não ter uma capacidade de vigilância epidemiológica que este tempo nosso requer.
Nossa capacidade de vigilância epidemiológica está parado no século XX, que é a vigilância de doenças de notificação compulsória, as 41 doenças de notificação compulsória. Quer dizer, nós estamos olhando basicamente para o passado e para doenças que eu sei que existem. Eu não estou olhando para doenças emergentes. Eu não estou olhando para doenças que não existem. Só que as doenças que não existem, com a capacidade de agressão do meio ambiente que nós estamos tendo hoje, são as doenças do futuro. Eu tenho que estar preparado para aquilo que irá ocorrer. Então, eu tenho que mudar a forma de me relacionar com dados. Primeiro, eu tenho que saber constituir bancos de dados e tenho que saber extrair desses bancos de dados saudáveis. Isto exige uma capacidade que a maioria dos países do mundo inteiro não tem, mas os países civilizados todos, os países mais avançados, estamos falando de boa parte da Europa, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Japão e China, esses países têm centros de controle de doenças. Nós temos que criar no SUS um CDC. Quais são as capacidades que um CDC deve ter? A primeira capacidade que um CDC deve ter é capacidade de manipular grandes bancos de dados. Eu tenho que conseguir integrar banco de dados do SUS, como, por exemplo, o da IH, com um banco de dados do IBGE, com um banco de dados da Receita Federal, com um banco de dados... Eu tenho que ir atrás desses bancos de dados e ter uma certa capacidade de integração desses bancos de dados. E tudo isso no ambiente de respeito à informação individual, né? Essa história da LGPD, que é fundamental nestes tempos, você manter a capacidade dos indivíduos continuarem sendo indivíduos e não terem a sua individualidade exposta. Este é um grande desafio quando eu estou falando na movimentação desses grandes bancos de dados. Mas só com esses grandes bancos de dados eu vou conseguir entender os fenômenos complexos que levam ao adoecimento e morte. São fenômenos cada vez mais complexos, e inclusive estes mediados pela genética. Hoje nós estamos no início do aparecimento de uma nova ciência chamada epigenética. Ninguém morre com o material genético que nasceu. Nós passamos a nossa vida se transformando geneticamente, sendo transformados geneticamente. E isso muda a nossa capacidade de sobreviver e de morrer. Então, tudo isso, de alguma forma, é transformável em dados que podem estar interconectados. Então, eu tenho que aprender a fazer saúde populacional, coisa que nós não sabemos fazer. Nenhum país do mundo sabe fazer ainda. Esse é um caminho para todos nós. Segunda questão, eu tenho que fazer sequenciamento. Do quê? De tudo. Inclusive do genoma humano. Então, a capacidade de sequenciar, que está intimamente relacionada com a capacidade de processar dados, é uma capacidade nova. O Brasil hoje, neste momento da pandemia, fez 3.000 sequenciamentos de pessoas que tiveram Covid, para entender que tipo de variante esteve envolvida com a Covid que eles tiveram. Nesse mesmo tempo, a Inglaterra, que tem 1/3 da população brasileira, ou menos, fez 300.000 sequenciamentos. Então, para que serve um sequenciamento? Para matar uma variante nova. O que é uma variante nova? É uma mutação muito mais mortal. Embora ela não seja mais letal, como ela se espalha mais, ela é muito mais mortal. É possível controlar uma variante nova? É.
É muito difícil, mas é. O Vietnã, um país de 100 milhões de habitantes do terceiro mundo, demonstrou que é possível controlar uma variante nova. Como é que faz para controlar uma variante nova? Passo número 1, identifique a variante nova. Passo número 2, faça o lockdown no lugar em que ela foi descoberta. E ela deixará de existir. A natureza erra ao fazer cópias. Naturalmente, ela erra em fazer cópias nossas. E aí o que acontece com as cópias? Das duas coisas acontece em uma. Se a cópia for pior, ela desaparece, porque as cópias melhores a anulam. Se a cópia for melhor, ela se coloca sobre as outras cópias. E é dessa forma que você pega uma variante como a variante amazônica, a P1, e ela se espalha e ocupa todo o espaço das outras variantes. Então, se eu tivesse bloqueado a variante P1 em Manaus, porque a identifiquei, porque teve um caso número 1, eu poderia ter identificado esse caso número 1 e ter feito um lockdown naquele lugar. E hoje nós não estaríamos com essa mortalidade que nós estamos tendo. Então, existem instrumentos da ciência que poderiam ser utilizados se nós soubéssemos disso. Então, precisamos de capacidade de sequenciamento. E precisamos formar gente com capacidade de pensar essas duas coisas, saúde populacional e sequenciamento genético. E precisamos de epidemiologistas genômicos. Precisamos de gente que entenda das tais das ciências ômicas, a metabolômica, a proteômica e a genômica. São coisas novas no mundo da ciência. Então, temos desafios muito importantes pela frente, que primeiro tem que ser entendido, para depois ser enfrentado. Nós estamos ainda no território do entender. Muito aprendizado pela frente ainda, né, Gonzalo? Muito. E ainda bem que a gente tem gente como você no meio acadêmico para nos ajudar com isso, não é? Agora eu queria chamar aqui o Avi. Que bom, que bom. Enquanto não houverem tentativas, não há sucesso, né? Eu queria chamar o Avi aqui, dentro desse contexto todo que o Gonzalo está colocando, a gente vai enfrentar pela frente muitas mudanças de paradigma, né, Avi? E de formas de trabalhar na saúde. Você pode citar algumas delas e como a informação serve como base para isso? Eu vou entrar mais na questão da tecnologia, não na questão da saúde, por não ser médico, né? Mas o contexto que eu sempre falo é que nós temos dois paradigmas fortes, né? O primeiro, que a gente está saindo de um ambiente centralizado no hospital, que eu chamo de hospital care, para um ambiente chamado individual care. E eu costumo brincar que individual care falar que o individual care não é o patient care. Né? Aquilo que a gente já falou um pouquinho antes, né? Que, ou seja, o tratamento vai ser dado cada vez mais para o indivíduo e não para o paciente. E a gente vai ter uma correlação direta com a vida inteira do paciente. Então, nós vamos ter uma responsabilidade sobre a vida do paciente e, do outro lado, a responsabilidade do paciente em relação à sua saúde. Só dessa forma a gente vai conseguir reduzir os custos altos que nós temos hoje no mercado de saúde e só dessa forma nós vamos aprender mais sobre o paciente, sobre todas as suas condições e todas as possibilidades que nós temos de tratar o paciente. Então, exige, de um lado, que a instituição se foque cada vez mais no indivíduo. Para isso, ela precisa ter muita informação do indivíduo, ela precisa ter informação do indivíduo centralizada dentro desses vários sistemas com os quais eles tratam os pacientes, né? Nós temos hospitais aí que tem mais de 100 sistemas dentro da estrutura e que eles precisam ligar essas bases de dados. É um grande desafio você criar os data lakes do futuro, né? Até para você poder fazer gestão de saúde populacional, que a gente estava comentando agora aí,
o Gonzalo, né? E que vale também, a gestão de saúde populacional vale para o setor público e vale para privado também. As operadoras têm que fazer esse trabalho também de avaliação de risco e de cuidado do paciente e assumir essa responsabilidade pelo paciente do começo ao fim de vida dele. Do outro lado, tem o engajamento do paciente, quer dizer, o paciente tem que se engajar, não só o paciente, como a família dele tem que se engajar. E para isso também precisa de informações e precisa estar preparado e antenado nas coisas. Dentro do conceito de individual care, nós temos o IOMT, que eles chamam, né? Eu gosto de chamar de Internet of Bodies, né? De Internet dos Corpos, mas é Internet of Medical Things, né? Que você está conectando uma parte do corpo do indivíduo com os sistemas e você vai estar coletando e trocando informações com o paciente, de tal forma que no futuro você vai estar inclusive aplicando medicação a longa distância no paciente. Isso já está sendo falado, né? Então, você já tem hoje canetas que fazem, por exemplo, a inserção de medicamento no paciente a longa distância. Então, é um caminho que eu acredito sem volta, né? E isso vai exigir um volume de informações muito alto. A outra área que eu acho que está crescendo, vai crescer muito nos próximos anos, é a telemedicina, só que a telemedicina não como teleconsulta em Zoom, Teams e companhia, né? É a telemedicina que junta com ela a inteligência artificial para garantir que não só a consulta aconteça, mas que todo o tratamento possa ser feito remotamente com os cuidados sendo trabalhados através da inteligência artificial. E a gente fala em inteligência artificial, a gente sabe que são algoritmos matemáticos, não passa disso, são processos de tratamento matemático aos dados que a gente tem, né? E basicamente a gente vê aí um conjunto de coisas que eu acho que vai fazer mudança nas instituições de saúde propriamente dito, né? Eu vejo os hospitais, né? E eu vejo o setor público, inclusive, né, trocando um pouco a atenção primária, que é uma coisa fundamental, né, por telemedicina, né? Cada vez mais você evitando a ida do indivíduo ao pronto-socorro, evitando a saída do indivíduo da casa dele ou do dia a dia dele. Então isso é uma mudança séria e vai exigir cada vez mais essa troca de informações. Eu acho que por aí vem um caminho muito forte, né? E é um caminho que vai exigir muito controle da informação e muita garantia da informação. A outra área, a gente está falando há muito tempo sobre isso já hoje, que é a chamada medicina de precisão, ou medicina personalizada, né? Parte disso citada pelo Gonzalo na questão genômica, no sequenciamento genômico, porque se você junta a genômica, por exemplo, um tratamento de câncer, com a tipificação do tumor, que ela também é outro processo de informação que você precisa ter na mão, e o tratamento que se dá a esses tumores hoje, né? E a gente está forte das mudanças de tratamento que a gente tem na área de câncer, por exemplo, ou em outras doenças. A gente vai ter um caminho para que cada vez mais fique mais fácil, mais direto você tratar a saúde do paciente, mas, né, em que transformar a medicina em ciência exata, né? Eu não acredito que isso vai acontecer 100%, né? Isso é uma opinião minha, mas com certeza é uma das coisas que vem pela frente a medicina de precisão, a medicina personalizada, né? Dentro desses contextos todos, a gente tem aí uma mudança séria de maneira de tratar o indivíduo e, portanto, de personalizar a informação do paciente, qualificar essa informação e integrar essas várias bases de dados que vão fazer com que a gente possa realmente fazer esse tipo de projetos acontecerem, né? A gente está diante de uma transformação total mesmo da rotina da saúde, de todo o ecossistema, não? Gonzalo, você tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Tem. Eu acho que um grande desafio que nós vamos viver é o desafio do acesso. Toda essa tecnologia, todas essas transformações estão entre nós. Elas já saíram do horizonte, elas estão aqui entre nós. Você
já está utilizando ferramenta de manipulação genética para tratar doenças. Tem uma doença sendo tratada hoje e que utiliza uma ferramenta de edição genética, que é o CRISPR-Cas9. Né? O CRISPR é uma ferramenta de edição genética e ela está sendo usada para tratar uma síndrome muito rara aí, com um medicamento que ele é definitivo para tratar essa doença. Ele acaba com a doença. Com uma dose do medicamento, o portador dessa deformidade genética é curado. Só que a dose custa 12 milhões de reais. Né? É hoje o medicamento mais caro que existe no mundo. A questão que tem que ser colocada é a questão do acesso. Nós estamos vivendo, por exemplo, agora a discussão sobre o acesso a vacinas. Com a capacidade de produção existente no mundo hoje, nós vamos demorar mais uns 2 anos para conseguir produzir vacina em quantidade suficiente para cobrir toda a população do mundo. Isso poderia ser conseguido antes se houvessem mais fábricas produzindo vacina. Mas para existirem mais fábricas produzindo vacina, nós teríamos que discutir uma forma diferente de remunerar a propriedade intelectual de ideias, remunerar patentes. Né? E remunerar patentes é uma forma um pouco mais complexa de falar, como ter acesso à informação, como ter acesso a conhecimento, melhor que informação, como ter acesso a conhecimento, quer dizer, informação transformada em produto, que é o tempo que nós estamos vivendo. Então, quando nós estamos falando de medicina 4.0, medicina de precisão, nós estamos falando de sequenciamento genético, nós estamos falando de medicamentos biotecnológicos, nós estamos falando de ciências da cognição, a introdução de transplante coclear, nós já estamos falando agora em transplante no nervo oftálmico. Quer dizer, nós estamos falando de conhecimentos que se transformaram em produtos, mas tudo isso tem um custo. E como é que nós vamos fazer para que esse custo seja absorvível pela população do mundo? Ou só interessa que isso seja acessível para quem possa pagar por isso? Nós vamos construir o mundo dos que podem pagar por um tipo de vida diferente. Como é que eticamente nós vamos discutir esse futuro? Será o futuro dos que podem ou será o futuro da humanidade? Até hoje, nós não conseguimos discutir de maneira minimamente adequada essas questões. Elas estão exigindo de nós uma posição nesse momento que nós estamos vivendo. Só que nós não estamos discutindo essas questões. Nós estamos evitando discutir essas questões. E estamos deixando o modo de produção tomar decisões por nós. Né? O modo de produção capitalista tomar decisões por nós. Não sou a favor e não sou contra. Eu só acho que ele, seja qual for o modo de produção, o que me interessa é que o modo de produção esteja a serviço do modo de viver do homem. Né? Então, se o sistema capitalista é um sistema que produz melhor do que qualquer outro sistema, né? Se nós substituímos a produção artesanal pela produção industrial, e isso se fez com a mudança da propriedade sobre os meios de produção, nós temos que entender como é que isso vai impactar a vida do homem e a chance do homem viver neste mundo e particularmente tomar muito cuidado para, em vivendo no mundo,
não viver do mundo, porque se for para viver do mundo, o mundo não aguentará, né? Aliás, o mundo já está dando muitos sinais de que ele já não está mais aguentando as pessoas que vivem do mundo, né? Viver do mundo está fazendo com que nós tenhamos a elevação da temperatura, está criando desastres ecológicos visíveis por quem consiga enxergar isso, né? Porque tem uma questão de capacidade de interpretar essa realidade. Os negacionistas não conseguem entender essas realidades e nós temos que fazer com que os negacionistas entendam essa realidade. Ou não vai ter mundo dentro de pouco tempo para viver nele, né? Então, são desafios contemporâneos bastante complexos esses que nós estamos vivendo. Então, discutir a tecnologia e os impactos que a tecnologia poderão ter sobre a assistência à saúde, sobre a expectativa de vida, é muito importante, mas tão importante quanto é discutir como nós vamos garantir o acesso a essas tecnologias neste modelo de mundo que nós estamos construindo. É preocupante. A gente espera que os gestores da humanidade possam chegar a uma conclusão como essa, né? Para a gente ter um futuro mais promissor, né? O Avi, você tem algo a acrescentar? Eu acho que assim, é um sonho de quem trabalha na área de saúde que a população melhore a sua saúde de uma forma geral e que principalmente a população mais necessitada possa ter uma saúde decente como se tem hoje na saúde privada em geral, né? Ainda que a saúde privada ainda tem muito para avançar, né? Mas eu acho que todo mundo que trabalha na saúde tem no coração essa ideia, né, de que a gente precisa melhorar a saúde da pessoa que está mais necessitada. Eu tenho tido várias experiências recentes com pessoas sendo internadas no setor público e a gente vê a dificuldade que essas pessoas têm. E o setor público já está, como disse o Gonzalo, estourado, né? Quer dizer, a gente precisa fazer um trabalho no sentido de melhorar isso, né? Existe um aspecto que eu considero fundamental, é que saúde não é uma coisa de uma pessoa. Saúde ou enfermidade, a gente está vendo isso na pandemia agora, interfere em toda a população. Então, se uma pessoa pobre, que não tem acesso a medicamento, etc., está dentro da população e por uma questão genética, por uma questão de carência de vitaminas e coisas desse tipo, ela pega essa pandemia, ela transmite para uma pessoa que tem condições de pagar. Então, assim, não dá para a gente simplesmente separar a população de um lado para o outro. Eu acho que a gente tem, dentro de um contexto de saúde, uma coisa só. E as pessoas são uma coisa só no que tange a saúde. Então, assim, enquanto a gente não aprender que essa função de cuidar da saúde não é uma função de cuidar da saúde para classe média, classe alta, etc., porque atinge todo mundo de uma forma igual e ao mesmo tempo, né? Quer dizer, essas pessoas se autotransmitem as coisas, né? Eu acho que aqueles que acham que podem, né, e o próprio modelo que a gente tem hoje tende a morrer, né? É um modelo que não vai funcionar, né? Então, existe um aspecto que eu acho que ainda é cultural das pessoas entenderem que saúde é uma coisa universal, não é uma coisa que vai atingir uma pessoa só, uma coisa individual, né? O individual é o tratamento que a gente pode dar a isso, quanto mais personalizado for, melhor, mas o fato é que hoje a gente está vendo na pandemia isso, né? Quer dizer, não tem aquele que pode e aquele que não pode, né? Hoje a gente tem essa disseminação para o mundo inteiro, né? Claro, a gente está vendo essa diferenciação entre os países da Europa e os países da América do Sul, a África. Eles estão recebendo a vacina mais tarde, o pessoal lá fora trabalha com mais velocidade a implementação das vacinas, mas o fato é que se não acontecer na América do Sul e na África, vai pegar na Europa as novas variantes e coisas desse tipo. Então,
Eu acho que existe um meio termo entre o que o Gonzalo falou e o que a gente está vendo aí no mundo, né? Não dá para a gente separar a saúde de uma pessoa para outra. E se a gente não mudar o modelo de tratamento da saúde, se a gente não trabalhar pela saúde da pessoa mais necessitada, a sociedade em si vai ficar doente. Essa é uma coisa interessante nesse tempo que nós estamos vivendo, que se você se perguntar para que servem os animais carnívoros, os animais carnívoros, não, é verdade, Ave, os animais carnívoros têm uma função dentro da cadeia alimentar. É possível retirar os animais carnívoros do mundo? O que acontece se eu retirar os animais carnívoros do mundo, exceção feita ao homem, mas se eu retirar, o que acontece com a cadeia alimentar e com o meio ambiente? São coisas interessantes de pensar, sabe? O que acontece se eu retirar da cadeia alimentar as bactérias? O que acontece se eu retirar da cadeia alimentar os fungos? Muitas bactérias têm funções fundamentais na vida do homem. Nós vivemos em íntima correlação com cada homem. Tem algo em torno de 3 trilhões de outros seres habitando o mesmo corpo que nós temos, né? Então, nós vivemos numa simbiose fantástica, continuamente. E aí tem uma pergunta que não quer calar, que é: qual é o papel dos vírus na cadeia alimentar? O que o vírus produz? O vírus não produz nada. O vírus é um bicho que serve exclusivamente para matar outros bichos, entre os quais o bicho-homem. E de repente nós estamos no meio dessa pandemia, sendo atacado por um vírus que está nos mostrando que se nós salvarmos só quem tiver dinheiro não se salvará. Claro. Porque enquanto o vírus continuar se replicando nos pobres, ele sofrerá mutações e voltará a atacar os ricos. De repente, esse vírus apareceu para nos mostrar a importância de nós combatermos a desigualdade social, a desigualdade de acesso a bens que deveriam ser bens públicos. Acho que essa é uma consideração que nós temos que pôr a mão na cabeça e falar, mas, puxa vida, porque nós acreditamos que a questão da desigualdade é uma decisão individual. O cara que é pobre porque quer ser pobre, porque não trabalhou, porque não valeu a pena para ele lutar por uma coisa diferente. E que o máximo que nós temos que fazer com os pobres é ensinar a pescar. Que quando eles aprenderem a pescar, eles fazem o resto. Não é verdade. Não é verdade. Se não houver distribuição ativa de renda, nós não mudaremos o mapa da desigualdade no mundo inteiro. Então, tem que ensinar a pescar e tem que distribuir renda. Agora, esta questão é uma questão filosófica fundamental, mas que quando eu digo nós, é que todos temos que participar disso, porque seremos chamados a discutir esse assunto, porque seremos chamados a pagar essa conta. Então, este é um desafio que eu sinto para o qual nós não estamos ainda preparados. O vírus está matando um monte de gente e nós não estamos percebendo que esse vírus veio para mostrar para a gente como a gente está fazendo as coisas erradas. Essa é a função do vírus. Desvelar a invisibilidade da desigualdade. Essa é uma lição que a gente tem que aprender. Muito bem colocado, Gonzalo. Bom, nós estamos convencidos de que a informação é o maior patrimônio dessa sociedade, né?
Então, os nossos convidados nos mostraram o que acreditam ser o futuro da saúde pós-pandemia, né? E como é que a tecnologia e o uso efetivo dos dados e informações será cada vez mais primordial, tanto para as instituições quanto para a população, né? Então, eu queria agradecer muito essa contribuição de vocês aqui. Vocês têm mais algo a acrescentar antes de a gente passar a palavra ao público que está nos acompanhando? Segue, Não, eu acho que vamos ouvir o público. Legal. A Ingrid, que está aqui nos dando um suporte, ela vai nos passar perguntas que o público deixou aqui na nossa plataforma. Ingrid, você tem alguma coisa para passar para a gente? Oi, tudo bem? Eu tenho algumas perguntas, sim. Mas, primeiramente, queria agradecer a apresentação de vocês. Acho que deu uma visão assim, muito ampla para a gente sobre a pandemia e o pós-pandemia, né? E a primeira pergunta é para o Vecina. Então, vamos lá. Falando de dados e da importância dela para a saúde no tempo de pandemia, e como membro do Instituto Butantan, como os dados são importantes para a elaboração de uma vacina como a Butanvac e a Coronavac? Não, os dados são vitais, porque não tem como fazer uma vacina sem que você previamente não faça as pesquisas relativas à garantia da segurança e da eficácia. Então, eu tenho que entender, primeiro, como é que a doença agride a sociedade. E, em seguida, tenho que entender como é que um provável medicamento vai mudar o curso dessa doença. Então, aí nós temos uma coleção importante de produção de dados que tem que ser interpretados para que a gente possa dizer que nós conseguimos descobrir um medicamento, uma vacina, e essa vacina ela é eficaz e segura. E tem que entender mais, né? Veja a discussão que está acontecendo hoje, e essa discussão eu acho extremamente difícil de ser compreendida. A discussão sobre a eficácia da Coronavac. Quando esse debate iniciou, o que é uma vacina, né? E as autoridades sanitárias mundiais e reunidas aí na Organização Mundial da Saúde concluíram que qualquer vacina que tenha uma eficácia acima de 50% é uma boa vacina para acabar com essa pandemia. Por que eles olharam para a eficácia de 50%? Eles olharam para a eficácia de 50% porque olharam para a vacina da gripe. Nós estamos tendo todos os anos resultados positivos com a vacina da gripe. Qual é a eficácia das vacinas da gripe que existem no mundo hoje? E que muda todo ano, porque você está sempre buscando as 3 cepas que foram predominantes no outro hemisfério. Então, você está sempre trocando as vacinas de acordo com o tipo de vírus que aparece em cada um desses hemisférios. E aí nós fazemos uma comparação, que a eficácia da vacina da gripe, que tem sido muito positiva, é em torno de 50%, às vezes até um pouco menos. Então, uma vacina com 50% de eficácia produz efeito. Qual é o efeito que ela produz? Redução de mortes e casos. Então, partindo dessa pressuposição, nós resolvemos aprovar qualquer vacina que tivesse uma eficácia acima de 50%. O que é eficácia? É a capacidade de produzir anticorpos. Então, se eu der a vacina para 100 pessoas, 50 vão produzir anticorpos e 50 não vão produzir anticorpos. Opa! Mas então como é que fica? Se metade produz anticorpo, a outra metade não produz, a outra metade fica pronta para ter a doença? Esta é a pergunta que muitas pessoas estão fazendo agora. Eu tomei a vacina.
fui no laboratório e fiz um exame de sangue para saber se eu tenho anticorpos e descobri que eu não tenho anticorpos. Então, eu estou na lista, eu continuo na lista dos que podem morrer? Essa pergunta é uma pergunta fundamental. Porque existe um outro fenômeno em saúde populacional que é a efetividade. E aí tem muita gente que confunde efetividade e eficácia. E falam a bobagem de que eficácia é a capacidade de produzir efeito no mundo ideal. E efetividade é a capacidade de produzir efeito no mundo real. Não, eficácia é a capacidade de produzir efeito individualmente no mundo real. E efetividade é a capacidade de produzir efeito coletivamente no mundo real. Quando eu protejo mais de 70% da população com uma vacina que tem 50% de eficácia individual, eu consigo proteger toda a população. Os 70% vacinados protegem 100% da população. Isso é um fenômeno conhecido como o fenômeno de imunidade de rebanho. Então, a efetividade é que me interessa. E é por isso que as vacinas só terão capacidade de produzir efeito na população se todos forem vacinados. E aí uma parte vai estar protegida e outra parte não vai estar protegida, mas a parte protegida protege a parte não protegida. E o vírus deixa de circular e deixa de produzir, então, mutações. Então, este conjunto de coisas é informação. E é informação fundamental para produzir vacinas e colocar à disposição da sociedade vacinas. Só que é uma informação complexa de ser entendida. Eu tenho muitos colegas, inclusive médicos, que acham que eles tomaram a Coronavac, são velhos, têm o problema da imunossenescência, ou seja, o seu sistema imunológico já não é mais aquela coisa que era quando era jovem, e não produziram anticorpos. Eles querem tomar uma terceira dose. Não pode tomar uma terceira dose, por duas razões. A primeira é porque nós não terminamos de vacinar toda a população e não está na hora de desviar o foco. Segunda, porque nós não sabemos o que a terceira dose fará. E eu só vou estudar o que a terceira dose fará quando eu terminar de vacinar toda a população. Tem que ter clareza de objetivo. É essa a resposta. Muito obrigada pela resposta, Gonzalo. Avi, tem uma pergunta para você aqui. Na sua análise, um ponto de vista a ser considerado no uso de dados é o aspecto ético e de segurança de pessoas, LGPD. Como conciliar a explosão de dados e esse olhar ético e de segurança? Eu acho que essa pergunta é capciosa em alguns aspectos, né? Vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte, nós já tínhamos regras de privacidade advenientes do RIPA, né? Quer dizer, o LGPD, de certa forma, na área de saúde, não é grande novidade, né? Mas, efetivamente, a gente vai ter que cumprir com o LGPD num volume de informação cada vez maior na área de saúde. O problema aí, e é um debate, né? Como é que a gente vai utilizar essa informação para o tratamento da população de uma forma geral, né? Sendo que parte dela não vai ser autorizada, não vai ser útil dentro do processo de saúde. Então, já existem alguns movimentos hoje na Europa, por exemplo, de se flexibilizar as regras do LGPD ou do GDPR, né, no sentido de fazer com que as próprias estruturas de saúde possam ter acesso aos dados de uma forma um pouco mais universal, um pouco mais flexível, né? Agora, é uma discussão, não é uma coisa que ainda está fechada ou definida, né? Até porque existe a preocupação com aquilo que o paciente ou que o indivíduo quer garantir de informação. Num segundo nível, a gente está trabalhando cada vez mais conectado ao indivíduo. Eu já comentei um pouco sobre isso do IoMT, né? E no momento que a gente conecta o indivíduo, né, e a gente conecta sistemas, a gente tem que ter uma preocupação
que eu acho que vai muito aquém da privacidade do paciente, que é a questão da segurança do paciente, né? Esse é um aspecto que eu venho batendo na tecla há muitos anos, né? Que é o fato de que, dando um nome para o chinês, né? O hacker, né? Ele pode entrar, de repente, num processo desse tipo e até levar a óbito o paciente que está ligado num sistema desse tipo. Então, eu acho que mais do que a privacidade em si, a LGPD em si, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação cada vez maior com a segurança do paciente. E eu acho que isso é muito pouco discutido no mercado, né? A segurança do paciente é uma coisa extremamente importante e ela vai ser afetada de forma muito direta com a utilização de informação do paciente e a própria conexão do paciente ao sistema. Então, é muito importante que a gente trate o contexto, não só no contexto da privacidade, mas também no contexto da segurança do paciente. Muito obrigada pela resposta, Gi. Vamos para a última pergunta. O quanto a questão dos dados saudáveis é um problema sério no Brasil? Para quem é a pergunta? Para vocês dois. Vai, Ave, comece. Olha, eu acho que os dois podem dar um pitaco aí. Tá bom. Eu diria o seguinte, primeiro que você precisa, de forma muito direta, qualificar os dados, né? Você ter dados qualitativos em relação ao paciente. Porque se você tiver, eu costumo brincar, né? Se você está trabalhando, manipulando lixo, né? Por mais que você manipule o lixo com tecnologias de primeira grandeza, sistemas de inteligência artificial, cognitivos, etc. Mas você está manipulando lixo, a tendência de você ter um resultado que seja lixo é enorme, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é qualificar o dado dentro da estrutura. E nós temos hoje, nas instituições de saúde no Brasil, um volume muito grande de sistemas que tratam do paciente sem estar integrados entre si. A gente tem um problema sério de padrões no Brasil, a gente usa muito poucos padrões. Graças a Deus nós estamos começando a caminhar em direção ao FHIR, né, em direção a ter algum padrão aqui no Brasil, mas a realidade é que hoje nós estamos vivendo uma torre de Babel. E dentro dessa torre de Babel, em cada instituição ou empresas que têm redes de hospitais, clínicas, etc., e a gente está cada vez mais querendo juntar o atendimento do paciente, seja em questões ambulatoriais, atenção primária, hospitais, farmácias, tudo que esse paciente vai ter contato no mercado, né, e essas informações que advêm do paciente, de maneira tal que a gente junte tudo isso e tenha uma visão única de paciente para que a gente possa realmente tratar o paciente. E essa visão única do paciente tem que estar absolutamente qualitativa, tem que estar garantida a qualidade dessa informação, que é o que a gente chama de dado saudável. Gonzalo? Poxa, eu gostei muito da sua filosofada em cima dessa história de dados saudáveis, mas eu ainda estou impactado pela sua fala de que segurança do paciente é diferente de LGPD, né? E eu acho que essa é uma consideração que a gente tem que difundir mais, sabe, Ave? Que a LGPD está se colocando sobre tudo e sobre todos. Está virando mal comparando, uma lava-jato no setor de informática. E não existe esse tipo de solução universal para problemas tão complexos quanto estes com os quais nós estamos trabalhando. E acho que nós não estamos levando em conta a importância de ter dados que nos garantam a segurança do paciente. É óbvio que lidar com um criminoso, um hacker, é uma coisa muito diferente de lidar com um paciente. E nós não podemos submeter o paciente a determinados riscos por causa do risco do hacker. Então, essa é uma questão que nós temos, em particular vocês que são profissionais da área de informática, tem que ter, mas essa orientação, nós, profissionais de saúde, nós, tomadores de decisões, os políticos, tem que ter para conseguir orientar que essa decisão seja uma decisão que leve a você não perder oportunidades de fazer com que os nossos pacientes sejam tratados melhores. Gostei muito de participar dessa discussão e de ter esses insights. Muito obrigado, Ave.
Eu que agradeço, Gonzalo. Trabalhar com você, fazer um evento contigo é um aprendizado a cada minuto. Sem dúvida nenhuma. Foi um aprendizado para todos nós aqui. Eu espero que o público tenha aproveitado bem, né? Eu queria, então, aqui deixar o nosso agradecimento, o agradecimento da InterSystems ao tempo e a contribuição de vocês, essa contribuição intelectual impagável, tá bom? Agradecemos muito a vocês e esperamos para o próximo. Um forte abraço. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço.